Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 14 do mês de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 11 do mês de Adar II do ano 5782. Estamos aí com 189 dias transcorridos do nosso ano judaico. E nós estamos aqui em A Tarde com a Torá, onde nós temos a nossa paraxá semanal e a leitura diária da nossa paraxá semanal, ok? Então, nós estamos na segunda paraxá do terceiro livro dos 5 livros da Torá. Nós estamos no livro de Vaikra. E a nossa segunda porção no livro de Vaikra é a porção Tzav, que, entre outras coisas, significa ordenar, ordena ou ordene, como está escrito no primeiro verso da nossa paraxá semanal. E nós estamos aí trazendo, então, hoje é o segundo dia da semana, portanto, é o segundo dia do Shabat. E nós estamos aí na nossa segunda aliá, é a nossa segunda leitura desta semana, né? A nossa paraxá Tzav traz para nós realmente princípios sendo renovados dentro do aspecto de oferendas, né? As ofertas, onde os ofertantes levam ao Kohen Gadol e aos Kohanim, ao sumo sacerdote e aos sacerdotes, as suas oferendas de pecado, né? E temos aí diversos tipos de oferendas, né? Entre elas temos a questão da farinha, a farinha fina. A farinha fina não verte sangue, automaticamente não é obrigatório o sacrifício, a oferenda para perdão de pecados, que se derrame sangue, como diz um outro livro aí de um certo segmento religioso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E isso não está na Torá, isso não é bíblico, certo? É mais uma religião dos homens, onde os homens inventam ao seu bel prazer, né? Misturando verdades com meias mentiras. Ficam assim, então, meias verdades, meias mentiras. E as pessoas, não pesquisam, não estudam, não pedem a Deus sabedoria, então acabam sendo levados no bico. Então a nossa 25ª paraxá, Tzav, ordena, ordenar e ordene, né? É exatamente o que Hashem tem para as nossas vidas dentro desse aspecto. O nosso Rebbe Menachem Mendel nos trará uma palavra sobre o Kohen Gadol, né? O Kohen Gadol é do nosso interior, do nosso íntimo, né? Então, nós precisamos aí estarmos aí conectados. O que de fato quer dizer o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, né? Interior? O que a paraxá Tzav traz para nós dentro desse conhecimento, para que nós possamos entender o nosso Kohen Gadol interior? Então, por isso, vamos aí a nossa aliá, né? A nossa segunda aliá, ok? Hoje nós estamos aí com o nosso Hélio Cardoso Filho, de Ipatinga, Minas Gerais, né? Mandando o nosso shalom para eles. A Nayara Oliveira, o Nathaniel Félix de Itapecerica, de Minas Gerais, o Roberto Freitas de Brasília, Radassa Todá, a Teresita Rodrigues, né, de São Paulo, capital, a Dete Winden, mais ou menos isso, de Curitiba, Paraná, Silvia Ferreira, Cici, o José Ribeiro, que faz parte do grupo Somos Brasileiros de Origem Judaica, um dos administradores, que tem aí de bom grado
aceitado e compartilhado dentro do próprio grupo as nossas lives. O Nelson Gonçalves, da cidade de Barroso, Minas Gerais, o Jackson Andrade Feitosa, o George Habib, São Paulo, capital, o Dair José Ferreira, a Roseli Alvarenga, São Paulo, capital, a Eunice Bezerra Lorete, Rio de Janeiro, o Tiago Luiz, São Paulo, capital, o Paulo Calera, aqui de Pirajuí, a Fátima Pessuto, do grupo Lechaim Israel, o Raimundo Maia, que faz parte também do grupo lá, Benei Noah, Filhos de Noé, que é administrado pela Fernanda Ramos, que o grupo também tem recepcionado de bom grado as nossas lives. A Rebeca, de Águas de Lindóia, São Paulo, Leandro Alves, Nova Veneza, Santa Catarina, o Alberto Taca, São Paulo, capital, o Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, o Israel Arcanjo, Poções, Bahia, o Tiago Luiz, São Paulo, capital, o José Roberto Oliveira, Lins, interior de São Paulo, próximo a nós aqui de Bauru, Pirajuí, região, o Euler Gabriel, de Goiânia, Goiás, e o Enoque Francelino, São Paulo, também capital, né? Temos aí o Silas Silva, lá do Rio Branco, Acre, né? Tá aí Baruch Hashem, Silas e família, a Edilene Minorello, aqui de Bauru, também temos aí Dina Silva, aqui de Bauru, o Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, o José Hélio Tavares, né, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, temos aí a Marli Stael, de Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem, né? Então, vamos em frente, que hoje temos bastante coisas para podermos falar. A nossa aliá de hoje é a segunda aliá, e também vamos falar algumas coisas, né, sobre a Purim, né, a festividade de Purim, trazendo aqui algumas orientações, algumas curiosidades, para estar nos preparando para quarta-feira, né, onde nós temos aí, ao pôr do sol da quarta-feira até o pôr do sol da quinta, né, o dia de Purim, né, Hag Purim, a festa de Purim, a festa das sortes, né? Por isso que o mês de Adar, os nossos sábios falam, a tua sorte é forte, né? Então, por isso, renovando a nossa confiança em Hashem, nós estamos aí seguindo cada dia mais a vontade de Hashem e nos aperfeiçoando na nossa caminhada, ok? Lembrando também que nós temos aí, né, de terça para quarta-feira, na madrugada, às 4h58, inicia o jejum de Esther. E o jejum de Esther vai até as 18h44 da mesma quarta-feira. Então, na madrugada de quarta, que normalmente nós falamos de terça para quarta, mas já é quarta-feira, na madrugada às 4h58, nós estamos aí no início do jejum de Esther. E o final do jejum é às 18h44. Ao pôr do sol da terça até o pôr do sol da quarta, nós estaremos em Erev Purim, né, que é véspera de Purim, ok? Então é essa a programação aí. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão propriamente dita, tá bom? Vamos então para a nossa aliá e vamos aí ver algumas coisas dentro da nossa aliá e aquilo que o nosso Rebbe vai falar na palavra final da nossa aliá, o Kohen Gadol interior, ok? Então, a segunda aliá começa no capítulo 6 de Levítico, a partir do versículo 12, vai até o capítulo 7, o verso 10. O início da nossa aliá nos fala sobre a oblação dos sacerdotes, dos Kohanim. Deus falou a Moshe dizendo, esta é a oferenda que Arão e os seus descendentes devem trazer no dia em que um deles for ungido e iniciado no serviço.
1/10 de efá, de farinha fina de trigo, que corresponde em torno de 2,48 litros, é a oferenda total, ok? E aí o sacerdote Kohen-Gadol, ele vai lá e vai tirar 3 dedos dessa oferenda de farinha fina, e essa daqui é a oferenda realmente para a oferenda de paz, né? Então o sumo sacerdote trará tal oblação diariamente, metade será oferecida pela manhã e outra metade à tarde, né? Todas as oblações trazidas por um sacerdote devem ser queimadas completamente e não comidas, né? Que é os 3 dedos aí que fala nesse sentido aí, ok? Dentro desse aspecto aqui do início da nossa aliá de hoje, que fala da oblação dos sacerdotes, nós temos aí os comentaristas, né? Entre eles o Sefer HaChinur e Abravanel, né? Que nós vamos tecer aqui os comentários desses sábios, né? Então fala que o sumo sacerdote, ele atua como um agente entre o povo judeu e o seu Pai no céu. Ele reza por eles e eles são perdoados através das suas preces e dos sacrifícios que ele oferece. Então é apropriado que uma pessoa assim tenha seu próprio sacrifício diário, comparável ao sacrifício comunal diário. E é assim com o sacrifício diário, é oferecida 2 vezes ao dia. O sumo sacerdote também deve trazer sua oferenda de refeição, que é a oblação, 2 vezes por dia, né? Por isso que fala ali metade de manhã e metade à tarde, ok? Abravanel, ele comenta sobre essa questão e ele nos fala que há 9 razões que podem ser oferecidas. Então vamos ver estas 9 razões que Abravanel traz para nós. Primeiro, o sumo sacerdote precisa se purificar dos pecados para agir em nome do povo judeu. Então ele tem de trazer uma oferenda diariamente para assegurar que seus pecados sejam sempre expiados. Então essa é a primeira razão, né? O Kohen Gadol, ele precisa se purificar dos seus pecados. Segundo, quando as pessoas virem o sumo sacerdote expiando os seus pecados, isso servirá de incentivo para que elas façam o mesmo, né? Então, se o próprio Kohen Gadol e os demais Kohanim, sacerdotes, eles publicamente levam a sua oferenda de oblação, sua oferenda de perdão de pecados, etc. e tal, né? Então o povo vê que os próprios sacerdotes, eles estão dando um exemplo, né, sobre a questão da oferenda de perdão de pecados. Então isso serve como incentivo para que o povo seja realmente levado à verdadeira techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, e automaticamente ele vai estar fazendo a sua oblação diária, né? Então, quer dizer, aquela questão, a pessoa ela não vai ter vergonha, porque aqueles que ocupam papéis principais dentro do povo, principalmente o Kohen Gadol, sumo sacerdote, e os Kohanim, os sacerdotes, estão dando um exemplo, né? Eles também estão mostrando publicamente que eles estão levando a sua oferta para perdão de pecados, etc. Terceiro, o fato de o sumo sacerdote trazer diariamente uma oferenda faz com que o pecador não se sinta tão envergonhado em trazer a sua. É a mesma questão. Quarto, as pessoas pobres, que só podem dispor de uma oferenda de refeição, a oblação, se sentirão menos envergonhadas de trazer a sua oferenda, já que o próprio sumo sacerdote traz uma oferenda de refeição, a oblação, diariamente. Então, quer dizer, o exemplo do Kohen Gadol é o exemplo do mais humilde, do mais pobre dentro do povo. Então, ele leva a sua oferenda de farinha fina.
Então o mais pobre ou os mais pobres dentre o povo, vendo o exemplo do Kohen Gadol, então ele vai se sentir incentivado também a fazer a sua oferenda e não vai sentir vergonha de poder levar a sua oferenda de oblação de farinha fina, ok? Quinto, a oferenda serve para despertar a humildade do próprio Kohen Gadol, quando ele vê que está fazendo uma mera oferenda de refeição, oblação, que é normalmente trazido pelo pobre. Ou seja, o Kohen Gadol, ele ocupa a função mais elevada no meio do povo. Kohen Gadol, sumo sacerdote. Mas Deus faz com que ele leve a oferenda dos mais pobres. Ou seja, ele está numa posição muito elevada e Deus faz com que ele faça uma oferenda dos mais pobres, justamente para que o Kohen Gadol não perca a humildade. Ok? Sexto, quando as pessoas virem que o sacrifício do sumo sacerdote é totalmente queimada no altar, elas perceberão que os sacerdotes oferecem sacrifícios por amor a Deus e não porque querem comer as sobras. Então vejam bem, o Kohen Gadol e os Kohanim, justamente por não terem nenhuma parte na divisão das terras, eles não têm direito a nenhuma herança que as tribos de Israel têm. A dedicação deles é única e exclusivamente cuidar do Mishkan, tabernáculo no deserto, as questões espirituais do povo, os sacrifícios, etc. E mesma coisa posteriormente no Beit HaMikdash. Então, eles vivem realmente, por assim dizer, do favor do povo. É onde que acontece do povo levar as suas oferendas, e dentro das oferendas há uma parte que cabe de fato aos Kohanim, à tribo de Levi, certo? E outra parte realmente é queimada. Quando o povo vê que o Kohen Gadol, ele está na questão da farinha fina, ele está queimando completamente o sacrifício, é para mostrar realmente nessa ação de humildade, que é a oferenda mais pobre, que a dependência está em Deus e não naquilo que é ofertado. Parte para Deus como oferenda queimada e outra parte para a própria tribo de Levi, para o seu sustento diário. Então, nessa demonstração, o Kohen Gadol está mostrando para o povo que a confiança precisa estar acima de tudo, de todos, em Deus. É só de Deus que vem o sustento verdadeiro para cada criatura, para cada ser humano. Então, a providência divina é tudo, e é onde que nós temos que focar a nossa confiança e a nossa esperança. Então, esse é o exemplo maior que vem nessa questão aqui. E ao mesmo tempo, demonstrando, um amor para com Deus, fazendo a vontade divina, e não porque querem comer as sobras, Então é para mostrar exatamente ao povo que, o nosso papel aqui é não sermos servidos pelo povo. O nosso papel principal aqui é servir a Deus e o povo. Por isso, nós vimos aqui nos itens anteriores que realmente o Kohen Gadol e os Kohanim, uma das funções principais é exatamente fazer suas preces a Hashem em favor do povo, e os sacrifícios para que sejam feitos como oferenda de perdão de pecados, a oferenda de refeição, a oferenda de paz, a oferenda de gratidão e etc. e tal, Então, essas são as funções fundamentais. Então eles não estão ali como glutões e nem como aqueles que estão morrendo de fome, Então é para mostrar claramente que estão a serviço de Deus e a serviço do povo, É uma total contradição com referência a vários segmentos religiosos que tem por aí, em que os seus, entre aspas, líderes religiosos, estão ali arrancando a pele do povo,
para o proveito próprio, né? Onde eles vêm criando as suas mansões, suas grandes fazendas, suas grandes riquezas, etc, etc. E o povão está perdendo a pele, né? O scalp e tudo mais, né? Então, é aquele mesmo detalhe, né? Os líderes, será que estão dispostos a seguir os exemplos, né? Do Kohen Gadol e dos Kohanim? Viver uma vida de humildade, simplicidade e não de luxo? Sétimo razão que traz para nós aqui Abravanel a oferenda é para agradecer a Deus pelos presentes que a Torá exige que sejam dados aos sacerdotes, né? Então, de fato, a Torá ela exige que o povo realmente dê os presentes para a tribo de Levi, para o Kohen Gadol e para os Kohanim, porque é uma questão de sustentabilidade, sobrevivência de forma adequada, né? Então, a oferenda é para agradecer a Deus pelos presentes que a Torá exige que sejam dados aos sacerdotes, né? Então, todo presente que é dado com um coração voluntarioso, por amor a Deus e por amor àqueles que estão a serviço de Hashem em benefício do povo, está dentro do padrão da Torá, certo? O que não pode acontecer é que isso sirva motivo para que os líderes venham se abastecer realmente do sofrimento do povo e do seu salário triste, difícil de ganhar, melhor dizendo, difícil de ganhar, e venham aí querer tirar o escalpo, né? Ou tirar a pele, né, das pessoas para o enriquecimento próprio, né? Isso daí é inadmissível, ok? Então, por isso, quando se fala aqui, né, nessa categoria que a Abravanel traz para nós, né, agradecer a Deus pelos presentes. Então, eu dou um presente para você, eu vou dar um presente para você de acordo com as minhas condições, e como se trata de um presente, obviamente, quem recebe o presente, ele deve ser grato. Grato a Deus e grato àquele que traz o presente. Ponto final. E vamos em frente. Oitavo, como os sacerdotes podem errar durante o dia e medir 3 dedos cheios incorretamente, roubando assim o altar, esta oferenda refeição de oblação é completamente queimada no altar como expiação. Então ela é uma oferenda queimada completamente, né? Mostrando que realmente a oferenda é de gratidão. E o nono, além dos sacrifícios comunais que são oferecidos todos os dias, Deus desejou que houvesse também um sacrifício privado diariamente. Por isso ele exigiu que o sumo sacerdote trouxesse uma oferenda, né? Ou seja, todos juntos num objetivo comum, dá certo. Dá certo. Por isso que os nossos sábios falam que a nossa tarefa suprema é realmente transformar esse mundo na moradia de Deus. Se todos nós estamos imbuídos do mesmo intento, unidos pelo mesmo objetivo, com a orientação e inspiração divina, né, nós vamos alcançar o almejado objetivo, transformar o mundo para ser a moradia de Deus, ok? No versos 17 até o verso 23, nós temos aí a questão das leis adicionais de oferendas de pecado, né? Onde nos é dito que Deus falou a Moshe: fale a Arão e seus filhos. Esta é a lei da oferenda de pecado. A oferenda de pecado deve ser abatida diante de Deus e no lugar onde a oferenda queimada é abatida. É a mais sagrada das oferendas. O sacerdote que oferecê-la como oferenda de pecado pode comê-la. Ela deve ser comida num lugar de santidade. Qualquer alimento que tocar esta carne da oferenda, tornar-se-á santificada. Se algum sangue for espirrado em sua roupa, você deve lavar a área da roupa na qual ele espirrou
em um local sagrado, no pátio do templo, né? Qualquer pote de barro no qual a carne de uma oferenda de pecado é cozida, deve ser quebrado, né? No entanto, se ela é cozida em pote de cobre, pode ser esfregado em água fervente para extrair o sabor que foi absorvido e enxaguado com água, né? Então aqui a questão do pote de barro e o pote de bronze é que o pote de barro, as paredes do pote, eles absorvem, né, naturalmente uma grande quantidade referente à carne cozida ali no pote de barro. Então, ele não serve para mais nada, então ele deve ser quebrado. Enquanto que o pote de cobre, melhor dizendo, né, ele pode ser lavado, né, água fervente, esfregado, etc. e tal, então limpa corretamente todas as paredes do vaso de cobre e aí ele pode ser reutilizado normalmente, ok? Então aqui é dentro daquele aspecto também sobre a cozinha judaica, onde há utensílios que são separados para trabalhar com a carne e outros utensílios que são separados para trabalhar com leite e os seus derivados, para que não haja mistura. Por exemplo, o pote de barro, se é cozido nele a carne, então as paredes porosas do pote de barro vai absorver muito aquilo que é ligado à carne. Aí depois, né, a pessoa lava, etc, tal, dá aquele olhômetro, né? Parece que está enxergando tudo, mas não está. Tá limpinho o pote de barro, não tá, né? Tem ali micro-organismo da carne, derivado da carne, que se acomodou nas paredes porosas do pote de barro. E aí então depois a pessoa ela vai usar ali para colocar leite ou alguma coisa derivada do leite e vai colocar no pote, vai fermentar e etc e tal. Então automaticamente ela mistura com esses micro-organismos aí ou coisa semelhante, derivado da carne, então o próprio leite ou os seus derivados tornam-se impuros para o consumo dentro das questões de kashrut, dentro das questões judaicas em si. Então por isso não tem como. E é por isso que a cozinha judaica tem a sua separação, né? Normalmente a pia da cozinha judaica, ela tem aquela, esqueci como que chama o nome, onde que cai a água e sai pelo esgoto lá, né? E ali então as pias normalmente elas têm duas divisórias, né? Ela fica uma do lado direito, outra do lado esquerdo, e na cozinha judaica então uma parte é separada para as coisas que são mexidas com carne e os seus devidos utensílios. E a outra parte é separada realmente para o leite, seus derivados, com seus utensílios, e não se misturam os utensílios usados na cozinha. Então essa é uma forma em que fazem a separação na cozinha judaica, ok? Então é isso daqui que quer dizer. Dentro de um outro aspecto aqui, nós temos no capítulo 7, que é o início do nosso capítulo 7 até o verso 6, onde nos fala aí sobre a questão das leis de oferendas de culpa, né? Então, a oferenda de culpa deve ser abatida no mesmo lugar em que a oferenda queimada é abatida, né? Então, os nossos mestres orientam, né, da seguinte forma, falando para nós sobre essa questão aqui de culpa, né? E também nós temos no verso 7 até o verso 10, a posse dos restos dos sacrifícios. Então, tudo está conectado à oferenda de culpa e também à oferenda de agradecimento. Então, os nossos mestres comentam outras leis da oferenda de culpa e da oferenda de agradecimento são conceitos novos representando um aumento em qualidade. De modo geral, quantidade se refere a assuntos físicos. Então, quantidade é questão física, né? Como Yum
mais um são 2, ok? Um animal mais um animal para o sacrifício são 2 animais. Então está dentro do campo de quantidade. E dentro do assunto de qualidade, a qualidade ela já vai para o lado espiritual, né? Então a qualidade dos sacrifícios é fazer com que haja realmente humildade, techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, uma dependência para com Deus, e tudo isso realmente é muito bem fundamentado no amor a Deus. O serviço a Deus precisa ser feito com amor. Esta é a chave do sacrifício. Continuando, então a nossa Parashá Tzav, ela inclui ambas as áreas no ensino dessa Parashá semanal. Ou seja, o serviço divino, ele precisa ter tanto o aspecto espiritual como o aspecto físico, certo? Ou seja, quando se fala de um aspecto no serviço divino, da pessoa se envolver fisicamente e espiritualmente, é que o teu serviço a Hashem, ele precisa ter quantidade e qualidade. Então, traduzindo de forma simples, quantidade física. Você precisa estar presente no momento do sacrifício, as suas preces diárias. Quantidade física, a sua presença. Significa que você tem que estar presente no seu serviço a Deus. Você não pode estar fisicamente presente e mentalmente a quilômetros de distância. Por quê? Porque nós temos a questão quantidade física, presença, e a questão qualidade, que é a questão associada ao espiritual, onde você, corpo físico, quantidade, certo? Está presente no serviço divino. Você, qualidade, no aspecto espiritual, ou seja, a sua mente, a sua consciência divina, as suas emoções, ou seja, a tua alma está presente no serviço divino. Então você não está a quilômetros de distância do lugar onde o teu corpo está, quantidade, físico, certo? E você está a quilômetros de distância espiritualmente, mentalmente, está a quilômetros de distância. E a qualidade no serviço fica faltando. Como Deus ele não aceita um sacrifício defeituoso, então, como diz o outro, as suas preces não passam do teto. Bate no teto e volta. Fica que nem bola de ping-pong. Pac, pac, pá, 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 pá. E não passa do teto. Entendeu? Então essa é a questão que os nossos mestres comentam aqui sobre essa questão dentro do aspecto de quantidade e qualidade. Para alcançar a verdadeira grandeza espiritual, é necessário também estar envolvido em questões físicas para fazer deste mundo uma morada de Deus. Ou seja, é o físico e o espiritual presente no serviço divino. Presente no serviço divino, o físico, você, corpo, matéria, quantidade, é físico, presente. Ao mesmo tempo, a tua consciência divina, a sua alma, né? As suas emoções estão juntos nesse serviço, tem a qualidade, tem a presença espiritual e você está recheando o seu serviço a Deus com quantidade e qualidade. Então, dessa forma, o nosso serviço tem eficácia. Trazemos mais luz, mais presença divina, mais santidade. E dentro desse aspecto, nós estaremos cumprindo a nossa tarefa suprema, transformando esse mundo, ombro a ombro com o nosso irmão judeu, o nosso irmão mais velho, transformando esse mundo para ser a moradia de Deus. Ponto. Então, por isso, né,
fazer deste mundo a moradia divina, ok? Dentro do aspecto, né, o recipiente de barro e o recipiente de bronze, também os nossos mestres comentam da seguinte forma: um recipiente de barro representa o corpo do homem que foi formado da terra. Da mesma maneira que um recipiente de barro que absorve uma substância proibida deve ser quebrado. Assim também, se o corpo de um homem participa de um pecado, Deus não o permita, ele pode alcançar expiação quando o seu coração torna-se quebrado por meio do verdadeiro arrependimento. Então, transportando a questão do pote de barro, né, ou recipiente de barro, então os nossos comentaristas, os nossos sábios falam que representa o corpo humano, que afinal de contas o nosso corpo humano foi tirado da terra. Por isso que ele é poroso e por isso que ele absorve muito rapidamente as coisas negativas, pecado e companhia limitada desse tempo presente. E como todo pote ou todo recipiente de barro, ele precisa ser quebrado, então o ser humano precisa ser quebrado. Aí nós temos aquela famosa passagem, né, do profeta que nos fala do oleiro, né? Quando o profeta foi à casa do oleiro e ele viu lá o oleiro, né? Ele com o barro e moldando o vaso, e chegou num determinado momento, o oleiro observou que o vaso ele tinha um certo defeito. Então o próprio oleiro, né? O vaso quase pronto, ele quebra todo o vaso, amassa de novo e começa a fazer um vaso novo, né? Então, dentro desse aspecto aí é o que aqui a nossa aliada de hoje, né, a nossa porção de leitura de hoje, quer mostrar para nós com referência ao pote de barro ou recipiente de barro, que representa o nosso corpo físico, que nós absorvemos muitas coisas negativas, pecados, né, desobediência a Deus, etc. e tal, e é onde que nós precisamos ser quebrados, né? Então, por exemplo, né, tem pessoas que entram no serviço das preces diárias e ele entra com uma devoção tão profunda e entra realmente com o coração quebrantado, o espírito contrito, ele entra realmente no seu serviço com uma verdadeira techuvá, né, arrependimento para com Deus, né, tudo aquilo que ele já fez uma análise prévia e que precisa ser corrigido. Então ele entra de uma tal forma profunda, verdadeira, né? Que quando ele termina a prece, ele fala assim: puxa vida, parece que eu levei uma surra de pau, né? É o vaso de barro que foi quebrado. E o oleiro deu aquela quebrada e está começando a fazer um vaso novo. E aí... E aí queremos ser um vaso novo, um recipiente de barro usado pela providência divina. Então, nós precisamos estar dispostos realmente a fazer a techuvá e o oleiro divino nos moldar. Então, por isso, o coração torna-se quebrado, o espírito contrito, para que Deus possa realmente fazer coisas preciosas e maravilhosas em nossas vidas e através das nossas vidas, ok? E depois do verso 7 a 10, né, temos aí a parte final da nossa LA, que é a posse dos restos dos sacerdotes. A oferenda de pecado e a oferenda de culpa possuem exatamente as mesmas leis. O sacerdote apto a derramar o sangue sobre o altar e assim trazer a expiação através do sacrifício. Ao seu dono tem permissão de comer da carne, pois ela é sua, pertence a ele. Similarmente, se o sacerdote sacrificar a oferenda queimada de uma pessoa, né, a pele da oferenda queimada que ele ofereceu lhe pertence. Toda oblação que é assada em forno
numa frita na frigideira ou frita na panela, será dada ao sacerdote, né? Então é aquilo que nós vimos ali há poucos instantes atrás, onde realmente nos fala sobre o presente, né? O presente divino, né? Quando Abravanel trouxe para nós as 9 razões que podem o sumo sacerdote fazer as suas oferendas, né? E entre elas nos fala realmente agradecer o item 7. A oferenda é para agradecer a Deus pelos presentes que a Torá exige que sejam dados aos sacerdotes, né? Então, essa é a questão no encerramento da nossa aliá de hoje, né? A posse dos restos do sacrifício. São os presentes realmente que Deus fala para que o ofertante dê, né, ao Kohen Gadol e toda a tribo de Levi e aos Kohanim. Baruch Hashem, vamos ver então, para finalizar essa parte, o que o nosso Rebbe fala sobre isso. Ele nos fala sobre canalizar o Kohen Gadol interior, o sumo sacerdote interior que está em você. Então os sacerdotes dentre os filhos de Arão, que seja ungido como Kohen Gadol, deve realizar esta oferenda de farinha. Então nosso Rebbe nos ensina. O Kohen Gadol interior é o aspecto mais profundo e essencial da nossa alma e está permanentemente vinculado a Deus. Lembra que foi dito ontem que a nossa alma divina, ela faz parte do subconsciente, onde 100% ela está conectada com Deus, a nossa alma divina. Nesse subconsciente não há uma segunda opção. A única opção é servir a Deus. Diferente do nível consciente, onde nós temos o livre arbítrio, no nosso nível consciente. É onde nós decidimos sim ou não. Ou faço ou não faço a vontade de Deus. É nesse nível consciente, onde nós temos então o nosso Yetzer Hará, a inclinação para o mal, a nossa alma animal que é muito forte. Se a nossa alma divina não for devidamente alimentada diariamente e fortalecida, a alma animal, ela dá uma rasteira na alma divina, pisa no pescoço e daqui para frente vai fazer a minha vontade. Animal, né? E aí o bicho pega, como diz o outro. Então por isso a nossa alma divina, ela precisa ser fortalecida diariamente, né? Não existe aquele negócio, me dá um tempo, né? Me dá um tempo. A alma divina não pode ter tempo. Todo o tempo da alma divina é ser alimentada pelo estudo da Torá, as 7 leis universais, as preces diárias, a techuvá diária, a nossa tzedakah constante. Isso fortalece a nossa alma divina. E aí a alma animal não passa rasteira na alma divina. Por quê? Porque ela está forte. Ok? Então, por isso a nossa alma divina, ela está conectada. A nossa alma divina, ela vem ser o Kohen Gadol. Já para podermos entender nesse preâmbulo todo aí. E por isso ela está vinculada essencialmente a Deus. Ele está tão unido com a unicidade de Deus que esse aspecto de nossa alma é aquele que rejeita participar de qualquer ato que implique numa rejeição de nossa conexão com Ele, por menor que seja, né? Nesse aspecto aqui, quando nossa alma divina ela está forte, né? Então, de repente, acontece alguma coisa na sua vida aí, e você fala assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Né? Alguém, por exemplo, ofende você, vamos dar esse exemplo. Alguém ofende você, aí você fala, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu levo desaforo para casa ou não levo desaforo para casa? Respondo à altura ou não respondo? Será que convém eu dar uma boa resposta para essa pessoa? Então você fica a princípio, um conflito interior. O seu consciente
o livre-arbítrio, faz ou não faço. E ao mesmo tempo o conflito com a alma divina, que diz, ó, se reserve, confie na providência divina, vá para casa, espere esfriar a temperatura. E aí você fica, mas aí eu vou ser chamado de covarde, aí eu vou ser chamado de medroso. Então a alma animal, ela tá rugindo. Ela tá brava com a sua alma divina, né? Ela está brava com o seu Kohen Gadol, que tem essa conexão com a sua alma divina para fazer o serviço divino, a vontade de Deus. Está conectada à unidade, à unicidade de Hashem. Aí a sua alma animal fala, não, pode parar. Não vai levar desaforo para casa, não. Bateu, vai levar. Aí o que você decide? Depende de quem você mais alimentou, a alma divina ou a alma animal. Se você levar o desaforo para casa, a sua alma divina está forte. Se você não levar desaforo para casa, a sua alma animal está forte. E aí você está desconectado com a unidade e a unicidade de Hashem. Você escolhe o quê? Pense, medite e tome a decisão correta. Aí, no andar da carruagem, você fala, não, vamos parar. Se eu responder à altura, a alma divina, com essa união com o Kohen Gadol interior, eles estão conversando entre si, estão conversando com você, com seu nível consciente. E então diz assim, ó, se você responder à altura, vai dar uma briga. Poderá acontecer o pior que você possa imaginar. Pode sair alguém ferido nessa conversa, porque entra em vias de fato? Pode. Mas pode acontecer o pior. Alguém pode morrer. Por quê? Porque uma alma animal selvagem para o lado de cá e outra alma animal selvagem para o lado de lá, são dois cães bravios, ou dois animais selvagens que vão até as últimas consequências. E aí? Vai valer a pena? E então você reflete, a sua alma animal está forte, falando com o teu nível consciente, e aí você, no seu livre arbítrio, decide. Eu vou pegar essa bagagem e levar para casa. Eu vou levar o desaforo para casa. Hashem, cuida de mim e cuida dessa situação. E aí você então vira as costas e vai embora para casa. Quando você chega em casa, você chega vivo. Quando você chega vivo em casa, a tua esposa está te esperando, se alegra com o teu retorno. Os teus filhos estão em casa, se alegram com o teu retorno. Eles não vão receber uma ligação e dizer, ó, vem urgente aqui para o hospital que aconteceu um negócio muito triste com o teu marido. Eles não vão receber esta ligação. E também não vão levar um grande susto caso você chegue maltrapilho, rasgado, arranhado, sangrando em casa. Você chega íntegro em casa, espiritualmente e fisicamente. Por quê? Porque o seu Kohen Gadol interior, em unidade com a tua alma divina, fortaleceu-se e pôde dizer à tua alma animal, não. Cante de galo, que poderá acontecer o pior. A humildade é o melhor remédio, porque na sequência da humildade, Deus honra quem age com humildade. E você será grandemente honrado pelo Eterno. E tem muitas coisas que na sua vida estão trancadas,
e você não sabe como resolver, às vezes, uma simples decisão dessa pode abrir muitas portas para você. Por quê? Porque Deus honra aqueles que ouvem a sua voz e obedecem o seu querer. Continuando, o nosso Rebbe ainda diz assim, ele está tão unido com a unicidade de Deus que este aspecto de nossa alma é aquele que rejeita participar de qualquer ato que implique numa rejeição de nossa conexão com Ele, por menor que seja. Só para concluir essa parte, por menor que seja algo que possa fazer-nos perder a conexão com Deus, então é rejeitado quando você entra nesse nível. A sua alma animal, o seu Yetzer Hará, a inclinação para o mal, passa a dar ouvidos para o Kohen Gadol interior com a sua alma divina. E aí você decide de forma positiva. Você não aceita, por menor que seja, algo que venha tirar a sua conexão com Deus. Você rejeita. Essa é uma decisão no campo do nosso consciente e do livre-arbítrio. Um exemplo clássico de algo que nos desconecta de Deus é a idolatria. Em realidade, toda violação à vontade de Deus pode ser considerada uma forma de idolatria, pois quando transgredimos a vontade de Deus, estamos servindo a uma causa alheia a Ele, portanto contrária a Ele, ou seja, estaremos servindo a uma causa que é contra Deus. E isso não é bom. Então, seja ela qual for a questão em si que vai fazer essa desconexão com Deus, nós precisamos estar devidamente alerta, porque nos leva automaticamente à idolatria. Se tivéssemos plena consciência disso, nada conseguiria afastar-nos do cumprimento de sua vontade. Ou seja, nem teríamos desvaneios em pensamentos profanos, de forma ou deprimentes, né? Ou seja, pensamentos profanos ou deprimentes. Então, dentro desse aspecto, nós temos que tomar cuidado, porque pensamentos profanos, eles têm muitas raízes, mas também tem os pensamentos deprimentes, que também tem várias raízes. E geralmente começa com aquela questão, coitado de mim. Ah, coitadinho de mim. Isso é um perigo. Então leva pessoas à situação deprimente, né? E leva automaticamente também, muitas vezes, para uma depressão muito forte, né? Também, dentro desse aspecto aí, nem falaríamos palavras insensíveis, né? Nós precisamos tomar cuidado com as palavras. E nem atuaríamos de forma destrutiva, né? Nada das nossas ações e palavras pode ser destrutiva. Nós sempre precisamos procurar um ponto positivo, né? É isso que o nosso Rav, Yaakov Gerenstad, ele sempre fala. Não podemos ficar focando no negativo, vamos focar o positivo. Por quê? Justamente para estimular as pessoas a realmente sair de baixo. Sair daquela questão deprimente, né? Aquela questão negativa, tristeza, infelicidade, infortúnios de diversas formas, etc. e tal. Vamos focar a questão positiva, né? Por isso é importante nós evitarmos as palavras proibidas, que está conectado com Lashon Hará, a língua má, a língua maldita, a fofoca, a maledicência, né? Palavras que estão conectadas com coisas negativas, ciúmes, inveja, raiva, ódio e companhia limitada, né? Então, justamente isso daí. Então, focar no positivo para que a gente possa respirar um ar puro que nos dá estímulo para poder realmente seguir em frente. Então, nesse contexto, o nosso Rebbe Menahem Mendel, o líder da nossa geração,
ele nos fala que a oferenda de farinha do nosso Kohen Gadol interior é a contemplação meditativa através da qual canalizamos o núcleo mais profundo de nossa alma, revelando o nosso vínculo inabalável com Deus. Esta oferenda devia ser feita de manhã e ao cair da tarde. No sentido figurado, isso significa que é preciso revelar o poder deste núcleo, deste vínculo com Deus, tanto na parte da manhã, isto é, quando nos sentimos iluminados e inspirados, e assim asseguramos-nos de que canalizamos nossas energias de acordo com a vontade de Deus, como ao entardecer, quando nos sentimos confusos, sem inspiração, cansados, o trabalho do dia, as adversidades do dia, etc. e tal, e assim garantir que resistiremos à tentação de ir contra aquilo que sabemos que devemos fazer, né? Então, canalizar o Kohen Gadol interior, como a própria oferenda de farinha era metade de manhã e ao entardecer, é por isso que as nossas preces da manhã e as nossas preces ao entardecer, à noite, né? Quando nós vamos, antes de dormir, vamos fazendo as nossas preces da noite, encerramento do dia, onde nós estamos aí no começo da manhã, a todo vapor, a 1000 por hora, né? E enfrentamos um monte de coisas durante o dia. Quando chega esse entardecer à noite, né? E vamos para as nossas preces antes de dormir, são aqueles momentos em que nós estamos aí com tantas coisas que passamos durante o dia, né? Com muitas coisas confusas e etc. e tal, ligadas à nossa batalha durante o dia. Então é aquele momento em que nós precisamos realmente da inspiração divina para podermos dormir realmente perdoados com o devido arrependimento daquilo que fizemos errado durante o dia e ao mesmo tempo a ajuda divina para que ao dormir nós possamos ter as nossas forças, energias renovadas, revigoradas para uma nova batalha, para um novo dia. Então, por isso, canalizar o Kohen Gadol interior numa conexão com a nossa alma divina é exatamente para fazer que nós tenhamos para com Deus diariamente quantidade e qualidade, físico e espiritual, juntos no serviço divino. Assim como o Kohen Gadol interior, né? Ele vem nessa unidade com a alma divina para que possa realmente influenciar positivamente a nossa alma animal, o Yetzer Hara, a nossa inclinação para o mal, para convergir para a nossa vida espiritual e nessa harmonia fazer um serviço a Deus com um profundo amor para com Deus. Então, isto é o que nós precisamos almejar, estar focado no nosso dia a dia. Amém? Baruch Hashem. Então, para finalizarmos a nossa live, né, vamos aí rapidamente algumas coisas mais sobre a questão de Purim, né? Então, dentro do aspecto aqui, para aqueles que vão fazer, né, a Hag Purim, né, a festividade de Purim, então, alguns procedimentos aí que foi compartilhado lá no grupo Siga Ureb, né, pela Agnalcie, né, que trouxe lá para nós, para o grupo e as demais comunidades, aí um resumo bem simples, objetivo e direto sobre a questão do procedimento a seguir dentro de Purim aí, ok? Então a Agnalcie lá de Brasília, a emissária lá de Brasília, que tem a escola 770, né? No YouTube, né? Depois vocês procurem lá. Trouxe um resumo aqui bem simples aqui em 5 itens. Primeiro, a leitura da Megillah na data de Purim deve ocorrer em 2 momentos, a noite e o dia. Na quarta-feira à noite e durante o dia da quinta-feira, né?
Quem puder fazer na parte da manhã, melhor ainda, não restam dúvidas. Mas tem durante o dia, antes do pôr do sol, de fazer a segunda leitura ou ouvir, né, a segunda leitura do livro de Esther, Megilá de Esther, né, o livro de Esther. O segundo item é para aqueles que vão dentro da questão do jejum. Não se deve comer, beber ou dormir desde o início da noite de Purim até o fim da leitura de Megilá, né, do livro de Esther. Então, falando sobre a questão do jejum em si, né, então na quarta-feira, às 4h58 da madrugada, inicia o jejum de Esther e vai até às 18h44, né? Então aqui dentro dessa orientação, né, que faz parte aí da orientação sobre Purim, né, não se deve comer, beber ou dormir desde o início da noite de Purim até o final da leitura do livro de Esther, né, Megillat Esther. Quem tem dificuldade de manter o jejum, né, até o fim da leitura, pode beber um pouco, né, de algum líquido, água, suco ou algo semelhante, comer uma pequena porção, né, para não ficar aí com aquela fraqueza, etc e tal, né? Então pode comer uma pequena quantidade, né, de alimento e tomar um pouco aí de água, suco ou algo semelhante, né? Obviamente quem está de jejum não vai tomar vinho direto, porque aí vai virar de ponta cabeça, né? Aí não vai dar certo, ok? Então vamos lá. Então, depois que termina a leitura do livro de Esther, aí as pessoas podem, né, encerrar o jejum tranquilamente, aí, comer e beber, ok? Então, não podemos esquecer, né, das brachot, né, dos alimentos que devem ser feitos aí durante a alimentação de Purim, ok? Que precisa aí de uma refeição festiva, né? O nosso Rebbe recomenda que voluntariamente se substitua o jejum por oferta aos pobres, visto que estamos no mundo de ações, isso teria mais eficácia nesse nível a qual nós estamos. Dentro desse sentido aqui, o que o nosso Rebbe fala para nossa geração, judeus e não judeus, Benei Noach, é melhor não fazer o jejum e usar realmente a tzedakah, no caso aí, como aconteceu nos anos anteriores, referente a 3 refeições por pessoa, pegar essa tzedakah, né, pegar esse valor e fazer tzedakah, né, dar alimentos, né, a uma família pobre, por exemplo, né, e fazer dessa forma. Bem como também pode ser feito para a sinagoga sede ou para os nossos rabinos, que têm as suas atividades sociais também com crianças e famílias pobres, que vai ser destinada para essa finalidade, e também as próprias comunidades regionais, que também devem ter o seu serviço social em socorrer os pobres, né? Então aí fica aquela questão, você pode pegar o total arrecadado e você pode dividir em parcelas para esse, aquele e acolá, né? Pedindo sabedoria a Hashem, ele dá a sabedoria adequada para tomar a decisão adequada. O terceiro item é um costume correto levar as crianças pequenas para ouvir a leitura do livro de Esther, a fim de educá-las no cumprimento dos mandamentos ou preceitos. É bem possível que o costume de fazer barulho quando se ouve o nome de Ramã tenha surgido para inspirar as crianças e incentivá-las, né, como parece uma boa brincadeira, né, a ouvir a leitura do livro de Esther. Mas deve-se ter muito cuidado para não fazer barulho nos demais trechos da leitura, né? Então, diante da leitura do livro de Esther, então normalmente quando é mencionado o nome de Ramã, o perverso, que vem da descendência de Amaleque, da descendência de Esaú, que nutre um ódio gratuito contra o povo judeu, né? Então, quando se ouve o seu nome, no qual ele editou, né, um decreto para que todos os judeus na Pérsia e nos domínios da Pérsia, né, a Pérsia é hoje que nós conhecemos como Irã, né, e todos
aqueles que estavam conectados com a Pérsia de então, onde tivesse judeu era para serem mortos, né? E então, quando é mencionado o nome de Haman, então ele é vaiado, tem um reco-reco lá, né? Por exemplo, né? O nosso Rav Michel Tabassini, que fez o maior reco-reco, né? Que tem aí um reco-reco gigante e faz grande barulho, né? Então, Haman, né? Que vem dessa descendência de Amaleque, Esaú, para que seja apagado o seu nome. Então, por isso é vaiado, né? E bate o pé e faz o reco-reco, fazer barulho lá, né? Para que o nome de Haman, os seus antecedentes e descendentes sejam apagados realmente, né? E quando se menciona o nome de Mordecai e Esther, normalmente é feito aplausos, né? Aplausos, exaltações, louvores, por causa dos seus nomes e dos seus feitos. O quarto item, devemos doar 2 ofertas aos pobres, de preferência comida pronta, né? E 2 presentes a amigos, segundo lei de recado homem para homens e mulheres para mulheres. Tem mais eficácia tem mais eficácia durante o dia, né? Então, nesse quarto item aqui é um outro item sobre a questão de ofertas também, né? De comida pronta para a pessoa pobre, família pobre, né? Tem casas que tem pedinte que vem ao portão pedir um prato de comida, por exemplo. Nesse dia especialmente você já pode deixar pronto para dar a uma pessoa que você sabe que costumeiramente, né, de costume, vem passar na sua porta para pedir um prato de comida. Então você já deixa pronto, né? Ou um vizinho, ou uma pessoa, uma família que você conhece, você leva comida pronta para ele, né? Massas, bebida, frutas e coisas semelhantes a essa, pronta para ser consumida. Não é para levar dinheiro, é levar comida pronta, ok? E também 2 presentes a amigos, né? É um costume também fazer isso, né? Então há uma troca de presentes entre as pessoas, entre os irmãos, entre os amigos das comunidades onde estão feitas reuniões aí, né? Então tem essa questão também aí sobre troca de presentes para esse dia aí também, ok? E o quinto costume, né, de se fantasiar e comer biscoitos, osnei Haman, né, mais conhecido como orelhas de Haman, né, que é aquele biscoito triangular que representa as orelhas de Haman, né? Então é um costume se fantasiar, né? E obviamente uma fantasia que seja algo pertinente e saudável, né? Nada a ver com esse outro tipo de festa que tem lá fora, né? E comer esses biscoitos às orelhas de Haman, né? Então, no mínimo você precisa comer 2 biscoitos desse, né? As 2 orelhas de Haman, ok? Para relembrar, né? Que no oculto Deus também está presente, ok? Então esses são os costumes básicos, né, que nós temos aí dentro da festividade de Purim, ok? Então, amados, né, o livro de Esther contém 10 capítulos. Resumidamente, de forma bem simples, o capítulo 1, nós temos aí o rei Ahasverosh da Pérsia, que hoje é o Irã, realiza 2 festas gigantes e ele tem a sua esposa Vashti, né, que é executada porque ela desobedeceu ao rei. O capítulo 2, a busca de uma nova rainha, resulta em Esther, prima do sábio da Torá Mordecai, seja levado ao palácio, mas não compartilhando sua identidade judaica. Juntos, eles salvam o rei de 2 conselheiros do palácio, né? Mordecai, ele ouve, né? 2 soldados lá, aliás, 2 conselheiros do rei, tramando a morte dele. Então, Mordecai avisa Esther e fala para Esther, fala que você ficou sabendo, pega para você os créditos,
mas avise o rei que vão tentar matá-lo. E então Esther, ela avisa o rei, e ela não fica para si os créditos, ela dá os créditos a Mordecai, o seu parente, né? Mordecai, na realidade, é primo de Esther, né? Então, ela dá as honrarias para o seu primo, Mordecai. Então, depois que o rei descobre todo o conluio contra ele, então, nos anais da história de crônicas do rei, é colocado lá que Mordecai ficou sabendo e avisou o rei através da rainha Esther. O capítulo 3, Ramã, o perverso conselheiro, convence o rei a executar todos os judeus em seu domínio, no dia 13 de Adar, né? Aqui, quando Ramã levantou sorte, por isso Purim, sortes, né? Então, quando Ramã ele levantou sorte, ele fez um sorteio. Qual seria a data propícia para executar os judeus? E caiu no sorteio dia 13 de Adar. Então, na visão de Ramã, o mês de Adar não tem nenhuma festividade. Então, Ramã, ele concluiu, graças a Deus, de forma péssima, né? Ele concluiu que seria uma data propícia para executar os judeus. Não tinha nenhuma festividade. E também ele lembrou que no mês de Adar, no dia 7 de Adar, Moshe é a data da morte de Moshe. Então ele achou que esse ponto negativo seria um sinal de que a sorte estava a favor de Ramã e contra o povo judeu. Mas Ramã esqueceu de um pequeno detalhe, que no dia 7 de Adar foi também a data do nascimento de Moshe. E dentro da visão judaica, um justo, ele, na mesma data que ele nasce, é a mesma data ele morre. Foi o que aconteceu com Moshe. Então a data 7 de Adar da morte de Adão foi também anteriormente, há 120 anos atrás, foi a data do seu nascimento. Então isso foi um mérito, um privilégio, mesmo dia de nascimento, mesmo dia da morte. Então na realidade a sorte estava contra Ramã, mas ele não viu isso. Capítulo 4, Mordecai previne Esther para interceder diante do rei. O capítulo 5, Esther convida o rei e Ramã para uma festa privada, na qual ela convida ambos para uma segunda festa. Ramã decide erguer uma forca para pendurar Mordecai, que se recusa a curvar-se para ele, né? O capítulo 6, o rei não consegue dormir, e naquela noite é lembrado que ele nunca recompensou Mordecai por ter salvo a sua vida. Ele pede para Ramã para vestir as vestes do rei em Mordecai, montá-lo no cavalo real e conduzi-lo pelas ruas da cidade. E Ramã sai na frente, né, puxando o cavalo real, Mordecai em cima do cavalo, Ramã puxando pelas rédeas o cavalo do rei e anunciando diante de todos, né? É isto que o rei faz a quem ele honra, né? E o Ramã caiu do seu jumento. O capítulo 7 nos fala sobre o segundo banquete festivo, e Esther fala ao rei que Ramã deseja exterminar o seu povo. Enfurecido, o rei manda enforcar Ramã na forca que ele havia preparado para Mordecai. Por isso que o salmista fala que aqueles que cavam as covas para outros caírem, ele mesmo cairá na própria cova. Ok? Abrindo um parênteses rapidinho aqui, né? Aqueles que abriram muitas covas para amedrontar, apavorar e trazer terror às pessoas, que estas múltiplas covas abertas é para você, né? Então nós já vimos que vários deles já caíram na própria cova. É bíblico, não tem como sair disto. O capítulo 8 então nos mostra que ordens são emitidas em nome do rei, autorizando os judeus a se defenderem e a matar aqueles que desejam exterminá-los.
No capítulo 9, os judeus se defendem em Adar 13, né, no dia de Adar 13, e descansam no dia 14 de Adar. Na capital Xuxã, é necessário um dia extra. O resto está atrasado, né, para Adar 15, ou seja, a vitória foi concluída no dia propriamente dita, né, no dia 14, e no dia 15 eles descansaram em Xuxã. Esther tem os eventos registrados e os pergaminhos são enviados para os judeus por toda parte, né? E dessa forma, né, a história descreve como os 10 filhos de Ramã foram mortos e enforcados. As palavras da Megilá são escritas em uma coluna, usando uma forma vista em apenas alguns lugares das Escrituras. E no 10º capítulo, os acontecimentos estão incluídos nos registros da Pérsia, e Mordecai torna-se um vice-rei muito popular. Então esse é o resumo, né, dos 10 capítulos que nós teremos aí na noite de quarta-feira e durante o dia de quinta-feira para estudarmos, né, e lermos, né. A mitzvah é ouvir a leitura do livro de Esther 2 vezes, quarta noite e quinta-feira durante o dia. Baruch Hashem. Então é isso daí, amados. Baruch Hashem por isso daí, né? A Malu, lá do Distrito Federal, Brasília. Áurea Lisboa. Áurea Lisboa é lá do... Áurea Lisboa é do Belém do Pará, não. Me fugiu a memória agora aqui, Áurea. Né? Deixa eu ver se acho aqui rapidamente nas anotações, né? Áurea... Nós temos aqui Áurea Lisboa. Cadê? Vamos lá. Já escreveu aí não, né? A Luciana Rodrigues, lá de Marília, né? Nossa região aqui de Bauru também. Baruch Hashem. Quem mais que chegou por aí, né? Temos aí a Aislan Santos, né? Lá de Belém do Pará, né, Baruch Hashem. E aqui lendo e relendo, Áurea Lisboa, Belém do Pará, é isso mesmo, Belém do Pará, né? Ainda bem não paguei mico hein, dessa vez, hein, Áurea? Então, Áurea e família, Belém do Pará também está por aí, Baruch Hashem, né? Ok, então, amados, por hoje é só, vamos em frente. Temos uma grande jornada pela frente e nós não podemos deixar de alimentar o Kohen Gadol interior numa conexão com a nossa alma divina, para que a nossa alma a nossa alma animal não faça caca, né? Então por isso vamos alimentar cada vez mais a nossa alma divina. Baruch Hashem, amanhã estaremos por aqui. Shalom, shalom, até mais. A Eunice Bezerra Lorete, né? Vamos aqui finalizar com a Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro. Baruch Hashem. Até amanhã, gente.